Muito bem. Preferência sistema, mudar a tela aqui, porque senão fica de um jeito para vocês e aqui para mim vai acabar saindo tudo achatado. Então, o redondo está redondo aqui, não está achatado, ok. Então, monitores. $800, $600. Ok, então a gente estava falando de desenho gestual. Vou fazer aqui de novo para vocês. Então, primeira coisa, definir a linha de ação. Então, a gente acabou definindo a linha de ação como uma curva em S. Então, a gente veio daqui para cá, certo? E aí identificou o quê? Primeira coisa, colocar a cabeça. Uma cabeça primitiva. Tá? Apontando para baixo. O que a gente pode verificar aqui no desenho gestual dela, né, no movimento dela? Que esse ombro está mais alto, então a gente tem uma linha apontando para cá. Esse quadril está apontando para baixo, certo? Com aqui a perna da esquerda dela está mais alta para esse lado. O que mais? Essa parte do tronco aqui esticando. Então, essas curvas que eu vou fazendo já são para dar a volumetria, né? Para já indicando o volume da figura e deixar bem solto. Se vocês derem uma olhada no vídeo lá que eu postei, de um cara lá fazendo desenho gestual, vocês vão perceber o quê? Eu coloquei muito para fora essa perna, acho que ela vai ficar desequilibrada. Vocês vão perceber que o cara faz com uma caneta preta o gestual, e é legal isso porque te ajuda a ganhar confiança no desenho, e depois ele passa uma caneta pincel para fazer essas regiões mais fortes, para dar o contraste, etc. Né? Eu cheguei a falar sobre volumetria na semana passada, aplicado ao gestual? Não, então já vamos falar sobre isso aqui, sobre a análise volumétrica da figura, que isso é fundamental para a gente poder animar em perspectiva e etc. Ok, o peito dela está aqui, tem a linha, a gente vê a linha do mamilo, né? Aponta para cá, aí, desenho gestual. E aí o braço aqui, o que acontece? Existe uma tensão muscular no ombro dela para poder trazer o braço para cima. Abrir mais tela aqui. Okay. E aí o braço cai para a cabeça. Não vou desenhar uma coisa muito anatômica, eu desenho essa curva para dar a direção de peso aqui. Tá? Um pouco mais para cá, essa mão dela. E aqui o ombro, ó, eu estou dramatizando um pouco o movimento, colocando mais por cima do rosto dela. O ombro vem para cá e depois volta para dentro, segurando a outra mão. Ok? Até aqui. Você vê que as linhas daqui ficaram mais suaves. E essas aqui, elas podem ficar um pouco mais marcadas. Por causa da tensão muscular que a gente tem aqui. Essa coxa que está fazendo uma força tremenda para poder trazer a perna dela para dentro. A panturrilha. Que toda vez que você põe a pontinha do pé no chão, é só você forçar o pé. Se você levantar um pouco o teu pé na ponta do pé, você vai sentir a tua panturrilha imediatamente. Então, o desenho gestual tem a ver com isso, né? Com as tensões musculares, com o equilíbrio, né? Com a força, com o peso, e aí a gente vai potencializar isso em sequências de movimento.
Vamos dar uma olhada então até aqui. Dúvida? Nuno? Não? É prática, tá, gente? É prática. Os caras, eles aconselham até usar o desenho gestual para aquecer o traço. Pô, existe isso? Existe, aquecer o traço. Quando você começa a desenhar, às vezes você fica meio bitoladão, meio empacado, porque aí você fala assim, tô com umas ideias e tal, não sei por onde começar. Começa pelo desenho gestual, tá? Que é uma boa ferramenta para você soltar o traço, tá? Outra ferramenta boa para você criar, vou fugir um pouco aqui do assunto, mas eu acho que isso vem a calhar para quem começa a querer aprender a desenhar. Eu não sei se já ouviram falar em silhueta, em trabalhar com formas, com silhuetas, ou não. Já, né? Então, isso é um dos 4 princípios, eu coloco como fundamento técnico, fundamento do desenho, tá? Que é a maneira como eu ensino o desenho. Fundamento do desenho. Então, os fundamentos são forma, movimento, composição e arte. Então, se você pegar qualquer desenho, ele é uma forma que está em movimento, está diagramado num espaço físico, x, y e z, né? A gente pode simular a profundidade, no 3D a gente tem isso, e com uma linguagem, certo? Se você pegar, por exemplo, uma forma bem conhecida, até se você desenhar mal isso aqui, todo mundo vai saber quem que é, né? O Mickey, legal. Mas esse princípio ele é tão importante que você consegue aplicar ele na arquitetura, na criação de cenários, na construção de objetos, de tudo. Então você pega lá um desenho assim, ó. Né? O que é isso aqui? É um museu Oscar Niemeyer, né? Uma simulação aí ruim do desenho do Oscar Niemeyer, né? E ele é um desenhista de conceitos, de formas. Ele não está preocupado se aqui tem vidro, se é azulejo, se o que é. Ele está preocupado com a forma, o conceito. Ok. Vocês podem levar esse conceito para a criação de logotipos, de criação de personagens, etc. E quando a gente está trabalhando com desenho gestual, você vai ter um personagem. Você pega lá, se eu desenhar isso aqui, ó. É um exemplo que eu gosto. Aliás, é um desenho que eu gosto. Sacaram o que é? Mansão Foster para Amigos Imaginários, né? O Blue, não sei que ele não é tão feio assim. E o Mac, né? Que tem um cabelão aqui, é um piazinho, tá? A mochilinha dele e tal. Tranquilo? Então, não exagera. Você vai trabalhar com essas formas simplificadas, tá? Ok. Por que eu estava falando disso? Porque aí entra a parte do movimento. No movimento a gente tem o desenho gestual e o desenho volumétrico. O desenho volumétrico, ele é um dos princípios de animação, certo? Que a Disney coloca, né? Composição, a gente não vai falar disso agora, eu coloquei lá um livro só sobre isso, sobre layout e composição para vocês lá no Eureka. Aqui está o desenho da modelo. Legal. Vamos trabalhar um desenho volumétrico em cima disso. Então, vou pegar uma outra cor aqui. Então, você pode colocar, começar a trabalhar uma estrutura simplificada disso. Por exemplo, um cubo. E de começar a trabalhar ele até de uma maneira mais orgânica, né? Esse cubo. Você consegue. Não vou colocar a sombra agora. Aqui o quadril. Como é que funciona o quadril? Se não é simplesmente uma meia esfera com as seções, um corte
Daí vai dar esse ângulo aqui, ó. Tá? Vocês estão fazendo já a modelagem de personagem, então um erro que é muito comum, que eu percebo, assim, vocês devem perceber também em animações em 3D que a gente vê na TV, é que os caras vêm com o personagem e fazem isso aqui, ó. O personagem está aqui, né? Ele está modeladinho, tá aqui a estrutura da perna dele, né? Aqui tem um cinto. Aí o cara vem com o rigging e coloca o osso da bacia bem aqui assim, ó, né? E daí puxa para cá. Só que o modelo, ele tem o quê? Ele tem umas linhas de construção que estão assim, ó. Estou falando coisa feia, né? Não é mais ou menos isso? A malha do personagem? Tá certo isso? Não, né? A malha do personagem, ela também tem que acompanhar a lógica da volumetria, como ela é. Ou seja, ela tem que fazer isso aqui. Não tem? Esse desenho? Certo. O que acontece quando o cara faz isso? Não vou citar o nome nem do estúdio, mas deixa pra lá. O cara vem na hora de dobrar a perna de lado, que está a bunda do personagem, aqui, bem feinho, o pé. Aí está o rigging aqui, né, essa parte sobreposta, outra bolinha está ali do quadril. Bom. Quando o cara dobra a perna, aí isso aqui dobra igual um canudinho, assim, ó. Aqui começa a dar problema. Por quê? Porque ele está dobrando reto aqui. Ele não está dobrando assim, ó. Sacaram isso? Então, assim, essa construção, essa compreensão da anatomia humana mesmo, de como é formado, como os músculos são construídos, etc., isso é base para você trabalhar no cartoon também. Ou, enfim, se você não for trabalhar no cartoon. Mas é básico. Vocês estão fazendo um centauro lá. Então, deem uma estudada em anatomia humana básica para vocês entenderem como funciona. Eu tenho aqui um material, um PDFzinho também, falando sobre essa questão volumétrica aplicada à anatomia humana, para vocês entenderem como é que funciona essa topologia. Bem didático, bem simples mesmo, mas que ajuda nessa questão. Então você vai trabalhar sempre em ângulo aqui. Tá? E aí vai começar a emendar esses ângulos. Agora essa perna, por exemplo, uma dificuldade que talvez vocês tenham no desenho gestual é: como é que eu desenho um braço assim, visto de frente? Eu não sei se vocês chegaram nesse ponto. Ou a perna, a pessoa está sentada e está com a perna na cadeira vindo para frente da gente. Então você pode definir que essa perna é o quê? É um cilindro. Só que ela não é um cilindro uniforme, que quando você girar ele, se eu girar esse cilindro 90 graus aqui, eu não vou ver isso? Só que se eu pego uma perna, o que é uma perna? É um cilindro com variação. Então eu tenho um início, eu tenho um meio, que às vezes é maior, mais largo, e eu tenho o joelho, que tem uma outra medida. Se eu giro isso, essa medida aqui vai estar assim, só que daí eu tenho a medida da coxa, que é maior ainda, e aí eu tenho o joelho que está aqui, ó. Certo? Facilitou a visualização? E aí vem o que? Vem a batata da perna, que começa aqui, e daí ela aumenta. Então uma perna dobrada seria isso aqui, né? Que a gente viria. Vou desenhar em outra cor aqui, ó. A gente viria a parte de cima da coxa, que é a parte interna da bunda, né? Se tivesse a outra perna vindo para cá, e aí cortando a batata da perna aqui, ó, com a indicação do joelho, ó. Faz sentido isso para vocês? Ajuda? Ok. Então, continuando aqui. Eu tenho esse cilindro que vem para cá, então a gente já consegue enxergar o quê? A topologia desse desenho. A topologia aqui, ó. Aqui também. Até para você criar uma arte conceitual, pensar em luz e sombra e etc. Essa perna aqui, ela está indo para onde? Está indo um pouco para trás, né?
Então eu tenho uma topologia bem suave aqui, ó, da coxa dela. Se eu quiser vestir uma roupa no meu desenho, eu sei qual que é o caimento da roupa do meu modelo. Essa perna que vai lá para trás, aqui a gente tem um escorço, ó. A perna indo lá para trás. O que é isso se não é um cilindro que vai nessa direção? Eu tenho a curva bem acentuada aqui. Depois a gente tem o pé, que pode ser um paralelepípedo achatado aqui. Aí a forma que você vai encontrar... Ah, lembrei o que eu ia falar lá na questão da forma. Já volto nesse assunto. Aqui, continuando. Cilindro. E o pé aqui. Certo? Aqui começa a mudar, né? A trocar a barriga aqui assim. O braço está indo um pouquinho para frente. Daí ele vem por cima aqui para frente também. Correto? Esse outro braço, ó. Vamos fazer em outra cor aqui. E aqui passa por cima e vai lá para trás, né? Tudo bem aqui? Tranquilo, gente? Vocês já tinham visto isso? Não? Então, essa é uma maneira bem simplificada, bem acho que didática, assim, de vocês pensarem no trabalho. Oi? É mais fácil pensar. Porque isso tem a ver com vocês, que é o 3D. Vocês já estão com a mão no 3D. Então agora começa a pensar, a transportar isso para o papel. E aí vocês vão ver que vocês têm uma facilidade enorme para desenhar. Todos vocês, garanto. Se você está mexendo no 3D e está se desenvolvendo, na hora de colocar a mão no papel é só uma questão de tempo para que a tua mão fique solta. Depois que isso acontece, toda essa compreensão da volumetria só vem a favor do teu trabalho. Daí na hora que você quiser sentar para criar uns cenários, etc., é só uma questão também de você ir lá atrás de uma pesquisa. Porque quando, se eu colocar aqui para vocês, pô, vamos desenhar um vilarejo medieval. Eu sei que aqui talvez o Mox consiga, mas fora ele, o resto, quem se arrisca a desenhar assim, de cabeça, um vilarejo medieval? Vai ficar bom, mas aí você... Talvez você já tenha umas imagens na cabeça, mas todo mundo, ninguém é um arquivo, ninguém tem o Google na cabeça, e Google Imagens, né? Talvez alguém muito excepcional, um autista, alguém assim, consiga. Um Mox. Ah, mas ele tem 28 anos. Mas com raras exceções, eu me considero um cara bem mortal. Então eu vou lá no Google Imagens buscar vilarejo, casa com telhado de palha, lajota, sei lá, telhadinho, como é que desenha uma telha e tal. E eu vou pegando esses desenhos, essas fotografias, né, não desenho, e começo a desenhar. Certo? E vou começar a encher uma folha de desenho aí só desses objetos. Para na hora que eu começar a conceber essa paisagem, eu não paro mais para pensar como é que é o telhado, como é que eu desenho uma parede de tijolo, como é que é essa porta. Tudo isso eu já fiz antes. Então eu só fico preocupado no quê? Na composição do cenário. E aí entra uma técnicazinha de thumbnail, que outra hora eu posso falar para vocês. Então aqui... deixa eu só colocar aqui em branco. Outra coisa que eu ia falar para dar uma dica para vocês para criar personagem, né?
Um aluno hoje estava, pô, estou com vício de desenho. Pode acontecer de repente você ficar com os vícios. Quero criar um personagem e você não consegue sair. Por exemplo, desenho do tronco. Aí você faz uma pessoa gordinha. Essa aqui é uma pessoa gordinha. Legal, criei um personagem. Só que ela está muito próxima da figura humana, né? Eu vou fazer um gordinho então mais assim. Então, mas perceba, você não está saindo da estrutura de uma pera. Então, como eu posso quebrar isso no caso de estar criando, de repente, um personagem para um longa como os da Pixar ou da Sony, etc. Então, uma vez eu estava lendo, vi uma atividade bem interessante, que simplesmente você fica riscando. Esse aqui é o autista nível 5. Ó. Tá? Legal. Fiz esse troço, tem uns traços mais fortes, outros mais fracos, e aí você começa a ver se existe a possibilidade de encontrar umas formas interessantes, ou, de uma maneira sem muita cerimônia, eu começo a simplesmente desenhar formas interessantes com base nisso aqui. Ok. Fiz essas formas aqui. Será que dá para brincar com o personagem em cima disso? Né? E aí entra aquela questão da criação, do processo de criação. Eu não sei se vocês usam algum processo de criação para trabalhar, mas eu uso um processo que me ajuda bastante, que é pensar no personagem. Legal, eu preciso pensar num personagem com essa forma aqui. Né? Com essa forminha que está aqui assim, ó. Então, a gente pode pensar em características físicas e psicológicas, né? Então, sei lá, vou criar um cara, vou pôr aqui um cabelinho, ou de repente o cara tem um boné. Será que eu posso ter um nariz grande, um nariz pequeno? Será que eu posso ter uma orelha aqui? Será que isso aqui é a gola da camisa? Ou, não sei desenhar roupa. Que roupa eu ponho? Cachecol, claro. Sempre. Cachecol é algo sempre bem-vindo. Né? Na falta de... Tá aí. Né? É uma versão de um primo do Mox. Opa, sorry. Aí. Não sei desenhar olho, então permanece assim por enquanto. Tá aí, personagemzinho. Colocar um pescoço, apagar ali. Ok. Como é que a gente desenvolve um personagem desse? Já pararam para pensar? Eu sei que não é o assunto desse aqui, mas acho que vem ao caso. Como é que você faz para desenvolver um personagem desse? De uma maneira bem rápida. Você chegou num desenho, isso é algo que acontece com qualquer um, né? Pô, que maneiro, criei um personagem, e daí? E agora? Poses, expressões, mas tá, e para eu dizer qual que é a pose dele? Para eu ir de um jeito mais incisivo, assim. Tentem ser menos técnico. Como é que eu faço para desenvolver esse personagem? Quem é esse personagem? Pergunte para ele. Quem é você, cara? Aí ele vai falar para você. Aí se você, né, nas suas múltiplas personalidades, dentro da sua cabeça, você fala: eu sou um violinista.
Ou eu sou um cara que toca violão. Ajuda. Eu sou um trovador. Um cara em plena era moderna que toca na janela das meninas. Maníaco, meio maníaco romântico. Opa, aí eu já tenho um personagem. A partir do momento que eu já defini esse cara, né, que ele está na época atual, ele usa cachecol, ele tem esse óculos, né, uma barbichinha estranha, sei lá, exótica, né? Mas ele é um maníaco romântico, né? Ele não chega a atacar as mulheres, mas ele vai na janela das mulheres e fica cantando músicas. Então isso para você, o que acontece? Muito mais fácil de desenvolver o personagem. Porque daí eu começo a usar o meu gestual. Tipo, eu sei que a forma do cara é essa, com cabeça comprida. Eu posso colocar ele aqui, ó. Perna dele, o violãozão dele aqui. Indo mais lá para o fundo. Esse braço aqui segurando o violão. E daí ele deu uma... Blam, né? E ele está cantando. Faltou o cachecol. Perfeito. O cachecol não pode faltar. Tá voando aqui. O que rolou? 30. Qual que é a piada interna aí que eu tô por fora? Que o Monte estava dizendo a palavra mais ou menos. Aí eu... Tá. Sabe fazer bem. De saber fazer bem. Então tá. Ok. Então tá aí. Esse é o processo, um processo saudável para você criar personagem, para você como um cara que quer estudar desenho, para você ter um norte e começar a se desenvolver e não ter medo de desenho, tá? Esqueça esse troço de que é um dom espiritual que incorpora alguma coisa, não. Isso não existe, tá? Eu não acredito, isso não existe, né? Então você vai usar o que a partir de agora? Desenho gestual, treinar a volumetria. Fez o desenho gestual, risca a volumetria em cima. Força a cabeça a entender isso. Não fez um bom desenho gestual, usa a volumetria para corrigir o teu gestual. Para você perceber se o braço está mais para frente ou mais para trás, o que está de errado nessa história. Ah, quero criar personagens de uma maneira aleatória. Joga ali um traço autista, puxa umas formas, cria algo. Fala, o cara tem barba, o cara tem bigode, o cara tem um óculos, ele é gordinho ou ele não é gordinho, o pescoço dele é curto, o pescoço dele é comprido. Começa a brincar. E aí vai para o gestual, junta isso com o teu gestual, mas ache um motivo para desenhar. Esse é o ponto principal da criatividade, do desenho em si, para você criar coisas novas. Dê um motivo. Eu tenho um exemplo que eu gosto, que eu sempre falo em sala de aula, que é, se eu falasse para você assim, existe uma parte do processo criativo, do briefing, que é a parte técnica e tem uma parte que é a criativa. Então o cliente normalmente passa para você um briefing técnico. Ah, eu quero, por exemplo, eu sou o cliente, eu quero a capa do Mundo Estranho. Isso é técnico. Você tem que criar uma ilustração para a capa de uma revista da editora Abril, se não me engano, 297 por 210 milímetros de largura, 297 de altura. É uma A4, né, praticamente. Se eu não me engano, é mais ou menos essa medida. Ah, com 1,5 cm de sangria. Maravilha. E aí? Isso restringe o formato, certo? Porque daí você já vai falar, eu preciso ser vetor. Não tem as de vetor. Vetor é por causa de aplicação, né? Raster, vetor, essas coisas. Certo? Isso todo mundo já sabe. Aí eu dou o tema para você.
O tema é amizade. Pronto, daí você vai para casa e desenha? Sim? Lucas? O Mox vai, porque ele tem 28 anos. Ok. Lucas, tá fácil? Se tá fácil, eu vou abrir uma aba aqui e você desenha já para mim. Tá aberto. Tá muito aberto, é isso mesmo. Aí você vai falar assim, pô, amizade do quê? Se o cliente deixou você livre, então faça esse exercício com você mesmo. Aí o exercício que eu gosto é a amizade entre o rato e o morcego. Legal. Mas por quê? Pergunte, por que eles são amigos? Quem são esses caras? Ah, legal, eu vou te dar a descrição. O meu rato, ele é gordão, peludo, ele tem uma tatuagem no braço, 100% mamãe, ele tem uma orelha meio rasgada, de uma última briga dele, ele usa uns piercings assim no rabo dele, que ele achou na rua e mandou, e ele usa uma roupinha de bailarina de uma Barbie que ele encontrou no lixo. Esse é o meu rato, mas ele é machão e ele é briguento. Ele é tipo mal encarado, assim. Vocês conseguem ver? E a roupinha, obviamente, fica daquele jeito escroto, assim, curtinha, né? Depois alguém edita o escroto. Certo? E o morcego? O morcego é amigo dele. É albino, é neonazista e tem aquelas antenas de experiência na cabeça. Bem clichêzão mesmo. E ele só aceita o fato, a amizade com o rato, né, o fato dele usar essa roupinha de bailarina, porque ele sabe que é machão e ele é briguento. Ok. Já dá para desenhar? Vocês conseguem ver esses caras? Conseguem ver. Legal. Mas já dá para desenhar essa capa? Ainda está aberto? O Mox continua com 28 anos. Dá! Mas se eu te falar assim, qual que é o propósito da amizade desses caras? Se você se pergunta isso, continua se questionando, por que eles são amigos? O que eles fazem? O que eles estão fazendo? Aí, onde eles estão fazendo? E eu te falo, ok, eles estão ali na Praça Zacarias, embaixo do tiozinho, da pipoca ali que tem na esquina da Zacarias, comendo uma pipoca e tramando um jeito de enfiar a porrada nas pombas, porque eles não curtem as pombas. E para melhorar, eu te falo que eu estou com uma câmera, em contra-plongé, onde eles estão em primeiro plano, a gente vê só um pé dessa calcinha, com umas pipocas caídas ao chão. E a gente está vendo de baixo, da visão deles, os fios de luz com aquelas pombas, e elas são umas pombas meio burras, assim, meio monga, né? E elas estão lá em cima, do jeito que as pombas são, tipo, né? E aí tem carros passando, tem velhinhos dando pipoca para as pombas, tem pessoas esperando o ônibus, tem carros, né? Tem um monte de situações que podem estar acontecendo. Fica claro agora essa página do Mundo Estranho? Fica explícita na cabeça. E aí entra todo aquele processo daí que você pode adotar, que é começando pela pesquisa. Pesquisa de fotos. Sempre fotos. Foto, vídeo. Eu desaconselho você pegar desenho dos outros. Por quê? Porque pode ter um rato muito maneiro lá e bloquear você no teu desenho, se você não tem experiência com desenho. Certo? Estilo você adquire aos poucos. Copiando, desenho dos outros, etc. Isso é um processo. Então, na hora da criação, só foto. Porque daí você vai usar isso aqui, ó. Processo de construir as formas. Você vai começar a botar como é que é o gestual de um cara machão. O que no movimento eu posso trabalhar que vai definir o meu personagem como um cara machão. Então, personagem, para apresentar para cliente, sempre em movimento. Certo? Tudo bem? Eu vou mostrar um casezinho. Vou salvar essa página aqui e eu posso jogar lá no Eureka para vocês terem. Então eu vou colocar aqui como desenho gestual. 01. Pronto.
Então, esse processinho, isso que eu estou comentando, gente, só para vocês terem um norte aí, para poderem começar a se desenvolver mais com o desenho. Porque quando vocês forem lá para o projeto final, não do portfólio, mas talvez do projeto de pós-graduação, vocês queiram fazer um curta-metragem. Vocês queiram fazer uma brincadeirinha, um teaserzinho, um trailer, ou uma proposta de uma série de desenho para TV. Provavelmente. Provavelmente. Né? Até para a gente poder ter resultado. Com certeza. Uns 6 meses, né, de trabalho. Eu acho que a gente pode... Esse case que eu trouxe aqui para vocês vai vir bem a calhar. Tá? Oi? De repente 2 times, né? Para gerar uma competitividade aí, né? Homens contra as mulheres, o que você acha? Olha, vou editar isso para a Vesna não escutar, né? A Vesna vai falar Girl Power. Olô! Na cara, hein, Vinícius? É só mandar. Olha que eu não brincaria com a Marícia. Então, olha aqui, ó. Gobelin. Eu comentei dessa escola semana passada com vocês, não comentei? L'École de l'Image, Gobelin? Comentei, ok. Então, olha só que interessante. Eu tenho... Ô, louco. Efeito especial, né? Isso aqui são... Tá lá no site deles, tá? É só entrar lá, enfim. Isso aqui são os desenhos de estudo que eles desenvolveram, artes conceituais, sem... Quando você está trabalhando na parte conceitual, você não busca definir já o trabalho. Você busca gerar alternativas, para que depois, num segundo momento, você possa escolher isso, ter opções e falar assim, não, vamos mais por essa linha ou mais por aquela outra. Então, olha só, aqui o juiz, né? Então, o cara gerando opções de juiz. Será que esse... E às vezes aparecem umas opções bem absurdas, né? Tá. Formas, lembra aquele exercício das formas? Você poderia, ó, isso aqui parece que sai de um exercício daqueles. Formas absurdas. Né? O galo, né? Tem que desenhar uma galinha. 2 galinhas. Galinha bombada, né? Galinha. Isso. Né? O frango, ó, tem frango peludo, com pena, sem pena, pelado, etc. Com capacete, brincando com a franja, né? Aí o cara já começa a pirar. Será que ele vai ter vários? Ó? Que tipo de capacete vai ser? Estão trabalhando aqui a variedade, né? Para que o diretor... Isso na animação é muito comum. Daí o diretor vai chegar e falar... Veja o making-off, por exemplo, do Baldwin. Dentro do DVD do Incríveis, tem um curta-metragem chamado Baldwin, ou Pular, que é aquele da ovelha que fica pulando. Não sei se vocês lembram disso. Não? É, de uma ovelha peluda, que ela fica pulando, e um dia vem e tosam ela, e dela fica triste e tal. Da Pixar, exatamente. Eu falei o nome de outro estúdio? Não? Às vezes... Eu falei Incríveis, né? Tá. Vejam lá o make-off disso. Aí tem o Bradley, uma coisa assim, um cara bem das antigas de animação, foi ele que criou o Woody do Toy Story. E ele fala, eu criei mais de 200 Woodies. Não, Brad Bird é o diretor. É o, não sei o que, Buckley, Brad Buckley, ou, enfim, dê uma olhada lá. E aí o que ele fala? Eu criei os caras, eu criei o Woody. O trabalho do diretor é apontar e falar, gostei desse. Levando em consideração toda a parte do conceito do personagem, né? Então, olha só, o cara criando cozinheiros ninja, cozinheiro com facão, com cutelo, né? Ok. Então, essa parte de arte conceitual, né, de pesquisa, né? E aqui, um pouco mais desenvolvido, daí,
mais direcionado também, a questão de algumas artes conceituais. Tá? Eles provavelmente beberam um pouco aqui na fonte do Fantasia, da Disney, que trabalhava às vezes com cenários surreais, com repetição das imagens, formas em silhueta, etc. Tá? Se vocês derem uma olhada no Fantasia, vocês vão ver muito isso. Ou, né, você pode usar um pouco de LSD e também você vai conseguir a mesma coisa, né? Obrigado pela dica, Mox. Para ficar registrado. Cenário, né? Se você quiser entender o fundamento desse lance de cenários com formas deformadas, você pode ir estudar lá, beber um pouco lá no expressionismo alemão. Para quem estudou a história do cinema, Gabinete do Dr. Caligari foi o primeiro filme da história do cinema que ousou fazer essa questão de portas deformadas, né? Os objetos eram todos assimétricos, etc. Hã? Ou mudar para grande angular e tal, né? Mas você pode potencializar isso modelando, né, os objetos já, né, com uma casinha aqui já deformada, etc. Bem cartoon mesmo. Olha aí o line-up dos personagens. Isso é outra etapa, tá? De colocar os personagens um do lado do outro para ver a proporção. O model sheet. Ok? Pô, mas isso é trabalho pra caramba. A animação não existe sem trabalho, né? Aqui o estudo das expressões faciais. Como é que você vai? Você vai modelar como? Vai sair modelando? Não, né? Então, o model não é só fazer o turnaround do personagem, né? Pequenas dicas de volumetria para o modelador, ou até construções volumétricas que a gente pode ver ali do personagem. Ó. Ok? Isso aqui já dá uma dica para o cara que vai modelar, para ele ter uma solução técnica. Certo? Então isso é muito importante aqui, ó, da linha do queixo, do pescoço. Se ali em cima, se o cara quiser depois jogar no ZBrush, é meio caminho. Por isso que eu falo, vocês estão direto no 3D, mas comecem a exercitar o desenho de vocês com essa consciência. Que aí vocês vão ver que vocês sabem desenhar. Que é só uma questão de prática. Mesma coisa para o galinho, para o outro frango, para os cozinheiros. E por aí vai. Vou mostrar agora um making of, um videozinho bem curto. Então isso aqui é um curta, foi feito em 2006 como projeto final dessa escola, Gobelin. E os caras inscrevem isso no festival, no Annecy. Tá aqui, um making of da equipe, né? Paris, França. Programa de 3 anos. Eu não vou ligar acho que se eu ligar o som aqui vai zoar a gravação, porque vai dar microfonia. Então, essa parte da arte conceitual, ela é bem diversificada, né? A gente pode ver. Geração de alternativas. Isso aí é um trabalho exaustivo. Você faz até você não conseguir mais a cabeça fundir. Daí você começa a apelar para outras técnicas, como essa de desenhar, fazer um monte de rabisco, começar a tirar formas disso, etc. Tá? Tá, o line-up, turnaround, lá do personagem, artes conceituais de cenário. Para quê? O cara da iluminação, ele não vai sair pondo luz a rodo para tentar achar a luz no 3D, porque vocês sabem que isso demora. Tem o tempo do render, por melhor que seja a tua máquina. Né? Ali embaixo a gente pode ver o animatic. Né? Aqui já é quase um pencil teste aquilo ali. Então essas são etapas de produção, né? De pré-produção, desculpa. Tá? Então você tinha ali o storyboard, você tinha o animatic, quase um pencil teste, que é a execução no storyboard. O que você tem que pensar? Câmera,
enquadramento, movimento de câmera, enquadramento e ação dos personagens. No Animatic, o que você tem que fazer? Executar o movimento dessas câmeras e sincronizar com o áudio e com a trilha, né? Enfim. Isso aí vocês vão estar vendo daqui a umas 6 semanas, né? Saber desenhar objetos, fundamental. E para saber desenhar objetos, é bom você conhecer bem essa questão de volumetria. E aí, se você quiser ir mais a fundo nisso, na verdade não é ir a fundo, é ir na base disso, você vai voltar lá naquele desenho de geometria projetiva, com 2 pontos de fuga, né? Perspectiva cônica, 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga. Eu tenho uma aulinha gravada isso no YouTube só falando sobre isso, tá? Para design de produto, que aí você pode aplicar. A Harman trabalha com muito, aliás, todos os estúdios trabalham com isso, né? Com isso que vocês estão vendo, com os live action video. Primeiro você interpreta. Então, qual que é a base da formação do animador? Teatro. Essa é a base da formação do animador. Ter bastante consciência corporal, bastante criação assim na questão cênica, ideia cênica, né? Com o teatro. E não é para fazer, para colocar na internet, para ficar bonito. Não, é fazer porque isso tem utilidade imediata. Tá? Certeza, sempre, sempre. Sempre aconselho. Drogas é fundamental para animação. É. Fundamental. Essa cena é uma das mais legais. Eu vou mostrar o curta já em seguida para vocês. Vocês vão ver, associar as imagens. Falar, pô. Eu acho que se de repente eu pôr o áudio disso aqui nas caixinhas, não vai dar microfonia. Que daí vai sair lá em cima. É possível, né? Vou testar. Pô, bem baixinho. Alô? Ok. Então esse foi o make-off. Vocês viram todo o processinho aqui. 3D. Em Maya. A gente trabalha em Maya lá. Não. E a composição final em After. Né? Vocês já viram isso. Ler 3D e tal. No 3D, não sei se o Fred já está falando para vocês, na parte de render layer. Ou não? Ainda não? Provavelmente ele vai falar sobre isso, né, do render layer, que você você pode selecionar, por exemplo, algumas luzes e o modelo, e você pode renderizar, por exemplo, só o modelo com algumas luzes e ir criando layers de render. E daí na hora que você manda renderizar, ele renderiza a sequência inteira que você quer de animação só com esses parâmetros, né, para fazer aquele ambiente occlusion, todas essas questões. E aí depois lá no After você compõe tudo isso. E aí você tem controle total sobre a cor. De repente você quer criar um efeito de luminosidade. Ou você quer só o shape, a silhueta desse personagem, para poder fazer uma máscara de recorte, etc. Então, pô, é bem bacana assim, esses recursos, né? Então eu vou ligar aqui para a gente dar uma olhada nesse curta. Vocês já tinham visto isso? Alguém tinha visto isso? O make-off.
Felizmente eu consegui baixar tudo isso antes, sei lá, não sei se o site ainda está na internet, mas eu baixei porque sabia que teria uma utilidade um dia com a aula, né? É um case bem completo, bem interessante. E o mais interessante é que é feito por aluno isso, né? Então o nome do curta, né? Cocotte Minute. Vocês viram hoje lá aquela sériezinha lá que... Só um pouquinho, gente. Já faço coffee break. Caraca, tinha um vídeo meio pornô ali. Cuidado pra não digitar esse negócio aqui. Viu, André? Ô, louco, striptease. Hoje o negócio tá brabo aí. Bacana? Então esse é um bom exemplo aí para vocês se inspirarem e começarem a pensar já no futuro e a aplicação de tudo isso que vocês estão vendo, se ralando aí para aprender, tá? Que o motivo... Fechou? Intervalinho, 15 minutos, 20 minutos, no máximo, volta, por favor. E aí a gente vai voltar à questão do desenho gestual, daí aplicado ao planejamento de cena.